Seja muito bem-vindo ao canal do Code Boost. Meu nome é William Moreira, sou desenvolvedor front-end e criador da formação Code Boost. E no vídeo de hoje, a gente vai falar de um tema muito importante, que infelizmente muitos desenvolvedores deixam de lado, que é a acessibilidade. Você já parou para pensar a quantidade de oportunidades que tem na internet, aí na web, e por causa de alguma deficiência, essa pessoa acaba perdendo pelo seu site não ser acessível? Então, isso é uma pergunta para você refletir. Então, por que a gente não deixar o nosso front-end acessível para todos? Eu tenho certeza que vai ajudar bastante aquela pessoa a conquistar aquela sonhada vaga ou alguma oportunidade, tá? Então, no vídeo de hoje eu vou dar algumas dicas de como tornar o site mais acessível. Mas antes de a gente começar, se inscreva no canal, clica no sininho aí para você receber as notificações de novos vídeos toda semana que a gente vai ter, e curta o vídeo. E também, mais importante, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas, porque é um assunto muito importante que tem que ser falado e todo mundo tem que começar a pensar no próximo, a deixar as coisas mais acessíveis para todos, principalmente na web, que é onde, como eu disse, tem muitas oportunidades e tem que ser para todos, não para uma fração de pessoas, tá? Então, vamos para o código que a gente vai começar. Eu criei aqui um HTML simples e aqui eu vou te dar algumas dicas do que de como a gente pode tornar o nosso front-end mais acessível. E a primeira delas é a gente usar a semântica da forma correta, a semântica HTML da forma correta. Quando eu falo da forma correta, em que sentido? Por exemplo, o que é link para acessar outros sites, navegar em páginas internas do nosso site, utilizem a tag A. Tá? Então, por exemplo, visite o nosso site. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu pegar. Por exemplo, isso aqui é um link de âncora. Tá? Ele serve para a gente navegar para uma página externa ou página interna do nosso site. Mas o que eu já vi muita gente fazer é usar o A para poder fazer algum, tipo assim, um evento JavaScript, tá? Isso não é interessante para a questão de acessibilidade. Então, o correto é você começar a separar as coisas. O que é navegação, você utilizar o link, tá? A tag de âncora. E o que for para você, por exemplo, abrir um pop-up, enviar alguma notificação, alguma coisa, enviar algum formulário, que eu quero dizer, utilize button, tá? Então, por exemplo, clique aqui. Então, quando eu falo para você utilizar a semântica correta, é utilizar as tags para o propósito dela. O botão para fazer algum evento e o link de âncora para fazer a navegação entre os sites. Utilize isso, que isso já é uma boa prática para a questão de acessibilidade. A próxima dica é você garantir que o seu site seja navegável sem precisar utilizar o mouse, tá? Então, com isso, como a gente pode fazer para que o nosso site seja navegado apenas pelo teclado? Existe uma propriedade que a gente pode colocar dentro das nossas tags HTML, que é o tab index, que é como se fosse uma tabulação de navegação. Conforme a gente for dando tab, ele vai seguindo uma ordem para onde o cursor ele vai, como eu posso dizer, navegando pelo site. Por exemplo, eu tenho 3 botões aqui, ó. Vamos lá. Botão 1. Botão 2. E botão 3. Correto? Olha lá. Se eu tô aqui, ó, você tá vendo que eu tô dando tab. Eu não tô usando o mouse agora. Tá vendo que ele me colocou uma borda azul aqui do lado? É para você enxergar a referência de onde ele tá através do teclado. E eu tô utilizando a tag tab para poder navegar. Então, ó, eu tô no botão 1, eu vou pro botão 2. Eu vou pro botão 3. Certo? Na hora que acabar, ele volta lá pro link. Ou seja, eu não defini nada ainda
mas está funcionando tecnicamente, né? Mas, por exemplo, e se eu quiser que o primeiro, a navegação minha comece pelo 3, vai para o 1 e termine no 2. Aí a gente utiliza o Tab Index que eu disse. O Tab Index você vai utilizar o número, que é basicamente a ordem de navegação. Então aqui eu vou colocar Tab Index nos 3, correto? Então eu quero que o botão 3 seja o primeiro a ter o cursor lá de navegação, o botão 1 segundo e o botão 2 o último. Quando eu acessar, olha o que vai acontecer. Eu vou dar Tab, ele vai direto para o 3. Agora ele volta para o 1, termina no 2 e acabou. Ou seja, eu não estou utilizando o mouse para poder navegar no meu site. Eu estou utilizando basicamente o teclado, que é tabulação de navegação. Se eu utilizar, por exemplo, o número negativo -1, olha o que vai acontecer. Ele não vai passar no 3. Por quê? Porque quando eu utilizo o -1, ele está retirando a navegação dele. Olha lá. Então ele nunca vai passar no 3. Isso aqui é uma forma de você ignorar essa navegação. E se eu colocar 0, é como se eu falasse para ele, é a navegação default, é a padrão. Ele vai passar por ele normalmente. Então, olha para você ver. 1, 2, 3. Ele vê, ó, 2, 3, 1. Então, ou seja, ele vai ser o último a passar. Então, é a navegação padrão dele. É como se ele tivesse com o último Tab Index, por exemplo, um 4 aqui, que é 2, 3, 4, né? Como se tivesse assim. Mas se eu colocasse 0, ele vai seguir uma tabulação normal de navegação, tá? Então, só recapitulando. O -1 você ignora. O 0 não é... O 0 é como se fosse o default, se ele tivesse sem nada, tá? E os números normais é a ordem. Se eu tivesse, por exemplo, mais 3 botões aqui, 4, 5, 6. Basicamente, isso dessa forma. Se eu inverter esse aqui, ó, 6 e o 5. 6 e o 5. Olha lá, 1, 2, 3. Agora ele vai lá pro 3 e volta pro 2. Só com o tab do teclado. Ok? Próxima dica. Isso já é questão da imagem. Toda imagem é bom você ter o texto alternativo. O que é o texto alternativo? É que se caso a imagem não carregar, ele vai mostrar alguma coisa para o usuário, certo? Ou caso o usuário ele tenha uma deficiência visual, o software que faz a leitura de tela, ele vai ler esse texto alternativo. Por exemplo, aqui eu não vou ter nenhuma imagem. Mas vamos fazer de conta que a gente tem uma imagem. Por exemplo, o logo do CodeBoost, certo? Logo.png. E aqui no texto alternativo, eu vou escrever. Você tem que sempre descrever corretamente esse texto alternativo. E não colocar, por exemplo, aqui, logo. Porque fica muito genérico, entendeu? Aqui você pode colocar logo do CodeBoost. Algo assim, entendeu? Porque olha ali para você ver. Aqui, se tivesse carregado a imagem, ia mostrar somente a imagem. Mas como não carregou a imagem, está escrito logo do CodeBoost. Mas, caso tivesse carregado a imagem, aí você fala comigo, Will, mas carregou a imagem e o cara ele tem deficiência visual, então ele não tá vendo a imagem. Mas espera aí, eu não te falei que quando o nosso site passar no software que faz a leitura do nosso site, ele vai ler o que está escrito no texto alternativo, vai falar para ele logo do CodeBoost, entendeu? Então é para isso que serve o texto alternativo. Mais uma dica de questões de acessibilidade, tá? Outra coisa muito importante, mais uma dica, é as etiquetas de formulário. O que são essas etiquetas de formulário? Por exemplo, você tem um form, né? E lá dentro a gente tem um label, tem o nome. E aqui embaixo a gente tem um input, né? Digite seu nome. O que eu muito vejo é o seguinte: a pessoa vem aqui
ela clica direto aqui no label, tá? Ou seja, quando ela clica no label, o que tem que acontecer? Automaticamente focar dentro do campo input, tá? Então, como que a gente pode fazer isso? Utilizando esse atributo for. O atributo for ele vai fazer o ligamento dessa label com o nosso input abaixo. Então, a gente vem, coloca um ID para esse input, por exemplo, input name. E aqui a gente vai copiar o ID e colocar aqui. Quando eu clicar, olha para você ver o que aconteceu. Ele já deu o focus direto dentro do input. O usuário ele não precisou vir aqui e clicar no input. Ele precisou vir no nome. Ele já vai digitar aqui, ó. Entendeu? Olha lá. Vou clicar no nome. Olha lá, ele já selecionou o input para mim. Então isso aqui é mais uma dica de questão de acessibilidade que é muito importante você fazer em seus formulários, tá? Outra coisa muito importante que eu vejo, por exemplo, a gente tem um botão e esse botão vai ser, por exemplo, um fechar, tá? Aí eu vou vir aqui, eu vou criar um estilo, botão, eu vou resetar a formatação desse botão lá. Tá aqui, correto? Deixa eu colocar um cursor point. O que tá de errado aqui para a questão de acessibilidade? Olha o tamanho da área de clique desse botão. É muito pequeno, gente. Isso aqui não é acessível nenhum, porque é muito pequeno. Então, o que eu recomendo você fazer? Você aumentar a área de clique dessa área. Ou você vem dar um pad, por exemplo, 2 rem. Olha o tamanho que ficou essa área. Então, se eu vim aqui inspecionar agora, olha aqui para você ver o tamanho que ficou essa área. É que eu coloquei exagerado, né? Vou colocar um rem só. Mas olha a diferença para você ver. Eu posso vir aqui, ó, clicar fora, aqui fora do X, que ele vai pegar. Entendeu? Então, é uma dica muito importante. Você sempre aumentar a área de clique de botões e não deixar no limite. Eu vejo muito aqueles botões de ícone de pesquisa que só tem o ícone da lupa. Mas, nossa, é um sacrifício porque você tem que chegar com o mouse ali somente no ícone e você vai conseguir ativar o botão. Então, acho que é muito mais acessível você aumentar a área ali para ficar um clique mais confortável. Ou seja, uma área mais confortável de espaço de clique. Correto? E agora, outra dica que é bastante importante. Utilizar as técnicas de área. O que é o area, no caso, com a pronúncia? Vou tentar pronunciar corretamente. Accessible Rich Internet Application. O que é isso? É uma técnica para tornar o conteúdo web mais acessíveis para pessoas com deficiência. Quando a gente utiliza o area, fica bem mais fácil para os leitores de tela identificar o que é cada coisa no seu site, tá? Então, vamos botar em prática essa técnica area. A primeira coisa que o area tem são os roles. O que é os roles? Ele define o tipo ou uma função de um elemento. Ele fala para o leitor de tela o que é aquela parte do nosso site, o que é aquela tag. Por exemplo, a gente tem um item de navegação. Nav, UL, link 01, link 02. Isso aqui é só para questão de ilustração, beleza? Então a gente vem aqui no nosso nav e coloca o role. Olha para você ver o tanto de opção que ele vai dar para a gente. Ó. A gente está falando para os leitores de tela o que é aquela parte do nosso site. Não é que você vai ter que sair colocando role em tudo, mas nos principais pontos que o usuário vai ter interatividade. Por exemplo, isso aqui é um item de navegação. Então, navigation, olha para você ver. Então, sempre que você for fazer um item de navegação, coloca aí role navigation. Ah, eu tenho um botão role button. Por quê? Isso aqui é muito interessante para isso que eu vou te ensinar. Ó. Vamos lá. Eu vou criar uma função em JavaScript que, por exemplo, JSBTN, coisa bem hipotética mesmo. Vou criar um script que na hora que eu clicar vai aparecer um alerta na tela. É um exemplo só, tá?
Então aqui eu vou criar uma função JavaScript, vou pôr btn, document, get element by id, JS-btn, tá? Vou criar uma função de clique. Vou pôr um alert na tela. Clicou aqui neste botão. Beleza. Eu vou clicar aqui no botão. O que vai aparecer? Clicou nesse botão. Ativou a função que eu criei. Mas eu te falo. E se ele não estiver utilizando o mouse? Ele estiver utilizando somente o teclado? Como que vai funcionar? Então, por a gente ter colocado o roll button lá, na hora que eu der o tab index ali no botão e dar o enter, olha o que vai acontecer. Ele vai ativar o clique do botão, sem a necessidade de eu clicar. Ou seja, o site vai ficando navegável somente com o teclado. A gente vai ativando as coisas ou com barra de espaço ou o enter. Ou seja, agora eu não estou utilizando o mouse. Eu estou utilizando somente o teclado. Estou navegando no teclado. Olha para você ver. Entendeu? Então, por isso que é sempre a gente deixar o nosso código o mais acessível possível, utilizando essas técnicas e regras de acessibilidade. Tá? Outra parte, ainda no assunto de area, a gente tem um atributo area label. Onde que pode entrar esse area label? Por exemplo, vamos lá. Deixa eu só alterar aqui, fechar modal. Aqui muitos layouts, por exemplo, você tem aquele pop-up, correto? A gente não tem o escrito fechar, certo? Porque se todos os botões tivessem regra, fosse uma regra universal, falava assim, ó, se você não colocar o texto fechar, você vai pagar uma multa de R$1 milhão. Isso aqui fosse regra, beleza. Mas o problema é que muita gente, a gente vê isso aqui, ó. Isso que não é um problema, é por questão de layout. Mas, olha para você, é só um X. Para a gente que está vendo, é autoexplicativo, que é um X. Mas e para quem tem deficiência visual? Não vai entender que aquilo ali é um botão de fechar. E como que os leitores de tela vão identificar que isso aqui é um fechar? Então aí que entra mais uma regra do area. É o seguinte, a gente tem uma propriedade chamada area label, certo? E aqui a gente pode colocar o que? Por exemplo, botão de fechar modal. Ou seja, quando os leitores de tela passar por aqui, ele vai falar, ó, isso aqui é um botão de fechar. Normalmente, quando a pessoa está navegando com o tab e chega no botão, o leitor de tela ele vai ler isso aqui, ó, botão de fechar modal. Aí ele vai identificar que é fechar e vai fechar, entendeu? Ou seja, a gente vai montando um site e até uma pessoa com deficiência visual consegue navegar pelo site, entendeu? Mais uma regra do area, que esse aqui é o area label. É para você identificar botões que não estão autoexplicativos, tá? Próxima propriedade se chama area label, labeled by, correto? Para que serve isso? É basicamente naquele exemplo que a gente deu sobre o label. Deixa eu colocar aqui embaixo. O label, a gente tem um form, né? Label nome, input text, né? O area labeled, acho que é assim que pronuncia, é area labeled, isso aqui, ó. O que a gente está identificando? A gente vai falar para os leitores de tela que esse label faz parte desse input, que os dois estão ligados. Entenda bem, o for é para quando você está utilizando o mouse, mas por questão de acessibilidade, quando a gente utiliza esse atributo, a gente está falando que esse label aqui, ele faz parte desse input. Então, o que a gente faz? A gente vem aqui dar um ID, por exemplo, label name, correto? E aqui a gente coloca o ID dele. Ou seja, a gente está falando para os leitores de tela que o nosso input, esse label faz parte desse input. Ou seja, os dois estão ligados.
para poder fazer a denominação, para falar, ó, campo é esse input que você está digitando é do label nome, tá? Então a gente começa a descrever o site, entendeu? Outra propriedade é o area described, que é basicamente, vamos usar um exemplo aqui, ó. A gente tem um input do tipo senha, tá? Por exemplo, password, correto? E aqui embaixo a gente tem, por exemplo, um T que está escrito assim, ó. Sua senha deve ter pelo menos 8 caracteres, correto? E aqui embaixo a gente tem, por exemplo, um outro input, tá? Type password. Aí o que a gente está querendo dizer? Que este input aqui com essa propriedade, deixa eu colocar ela aqui, area described by, a gente vai colocar p, por exemplo, password desk, correto? Quando eu coloco, no caso aqui é o ID, tá? Desculpa, aqui é o ID. Então aqui é o label, é o area described, area described. Quando eu tô querendo dizer que é o seguinte, quando o leitor de tela ele passar ali, ele vai fazer a leitura da descrição desse input aqui. Ou seja, vai falar para ele, ó, sua senha deve ter pelo menos 8 caracteres. Então esse atributo de descrição, ele serve para isso. O leitor de tela dá a dica desse campo para ele, entendeu? Aqui, ó, não tem isso. Então eu me atrapalhei um pouco porque eu estava só observando a minha cola. Mas é basicamente para isso que serve. É para ele dar uma autodescrição desse campo. Uma dica, fala para o usuário que esse campo tem que ter pelo menos 8 caracteres. Beleza? E por último, tem um que se chama área hidden, né? Por exemplo, eu tenho um texto aqui, ó. Vou escrever: este texto não é importante. Correto? Então, quando eu coloco o area hidden como true, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo falar para os leitores de tela que esse texto não precisa ser lido. Ele não é um texto importante. Então, ele vai ser ignorado pelos leitores de tela. Basicamente, é isso que eu estou querendo dizer. Tá? Então, olha para você ver que interessante. Além da gente descrever todo o site para o usuário, uma pessoa com deficiência visual, ela vai conseguir ter o site inteiro descritivo para ela. Só que vai ver que tem certas informações que não é importante, que ele não precisa ver. Porque pensa, você tem um site enorme, você vai ler cada coisinha para ele, vai ficar cansativo. Então, isso aqui é uma forma de você ignorar certas informações para que o software que faz a leitura do site ele não precisa ler essa informação, tá? Então, existem inúmeros atributos do Area, tá? Eu te apresentei os mais importantes. Então, é bom você dar uma lida na documentação, entender bem e aplicar essas técnicas aí no seu site, tá? E agora, tipo assim, outros pontos importantes que eu posso estar citando para você que não é, tipo assim, que vai ajudar bastante, que é coisa que eu também acabei aprendendo, que eu fazia, que era um erro, que o primeiro deles é desativar o controle de zoom. O que é desativar o controle de zoom? Principalmente quando você está acessando pelo site, pelo celular, você pode dar zoom ali no site, certo? Dar zoom para você conseguir enxergar certas coisas melhor. Só que às vezes isso, quando você clicava num input de formulário, ele dava um zoom desnecessário. E normalmente a gente costuma desativar isso. Só que a gente não pensava que isso atrapalha a acessibilidade. Porque antes a gente achava que era um erro, mas não é erro. Aquele zoom existe por questão de acessibilidade. Então é aqui nesse Meta Viewport que a gente desativa. Então não faça isso, não desativa por questões de acessibilidade, tá? Outra coisa, foque nos estados ativos. Sabe aquele outline que tá ali, ó? Esse azulzinho aqui?
tem como você estilizar ele. Deixe ele o mais claro possível para você deixar ele visível no seu site, para a pessoa saber que ela está acessando, caso ela não está utilizando o mouse. Como que faz para a gente alterar aquele estilo? Então, basicamente, eu vou criar um estilo aqui, vou colocar... Acho que eu posso atrelar de todos. Então, outline, color, vamos colocar um red aqui. Olha lá, alterou, entendeu? Olha lá para você ver. Então, você viu que eu já alterei a cor. Então, você pode deixar o mais visível possível para a pessoa conseguir enxergar aonde está o teclado. Não tenta deixar o mais discreto. Tem que ser visível, tá? Você fala, mas isso vai meio que deixar o meu layout feio. Mas acho que você não pode pensar dessa forma, tá? Você tem que deixar o seu site acessível para todos. Deixar o mais chamativo possível, tá? Mais uma coisa importante, que eu acho que isso aí a maioria de vocês fazem, que é uma coisa que tem que ser obrigação, que é design responsivo. Design responsivo é uma questão de acessibilidade. Você tem que permitir que o usuário acesse o site de qualquer plataforma. Um celular, um tablet, um desktop pequeno, um desktop maior, enfim. Tem que ser responsivo, tá? Outra coisa bastante importante, mantenha-se atualizado por questões de acessibilidade. Porque, principalmente para a parte de código, a acessibilidade está evoluindo muito. Então, toda hora tem uma atualização. Então, ó, se mantenha atualizado, tá? E mais uma coisa, teste o seu site em leitores de tela. Existem alguns aí, eu vou citar 3, tá? Que é o NVDA, o outro é o JAWS e o outro é o VoiceOver, que eu acredito que tem no iPhone, entendeu? Então pega o site, sempre que você for fazer um site que possui bastante acessibilidade, pega o link dele, joga nesse programa e vê como vai se comportar. Isso é bastante importante, tá? E a última dica, não menos importante, mas é mais uma questão de design, é verificar o contraste das cores. Porque assim, por exemplo, se você tem um background que está claro e o texto está claro, não dá contraste. Não é legal isso. A questão de acessibilidade é horrível. Tem sites que testam isso, que verificam se está bom ou não a questão do contraste, tá? Então assim, foi uma aula para te dar algumas dicas de como você pode melhorar, certo? Foi uma aula para virar a sua chave, para você cada vez pensar em acessibilidade. Pensa na quantidade de pessoas que podem estar acessando o seu site. Se for um blog que você precisa passar notícia para a pessoa, pensa se todas as pessoas conseguissem acessar seu site, seu blog e ler esse material. Isso é você pensar no próximo. Pense nisso, não seja egoísta. Tá? Jamais seja egoísta. Você fala, mas aqui é a porcentagem que vai usar meu site de pessoas com deficiência é pouquíssima. Mas por que não deixar acessível para eles, gente? Eu acho que já está na hora da gente virar essa chave e começar a deixar o nosso site acessível para todos. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ficado claro para você. Espero que tenha te ajudado. Curta ele, compartilhe. Tá? Compartilhe com o máximo de pessoas, porque é um assunto que a gente tem que expandir. Cada vez tem que ser um assunto normal para ser tratado. Tá? Mais uma mensagem rápida. Quer aprender a desenvolver front-end da forma correta e se tornar um front-end de alta performance? Conheça o Code Boost. É uma formação front-end que te pega do começo ao fim e vai te mostrando todas as coisas que você precisa saber para se tornar um desenvolvedor front-end. Acesse aí codeboost.com.br e conheça minha metodologia. E detalhe, quando eu falo que é uma metodologia direto ao ponto e descomplicada, é porque é mesmo, tá? E eu garanto para você, se em 7 dias você não conseguir aprender nada, eu te devolvo teu dinheiro. Beleza? Então é isso. Espero que você tenha gostado do vídeo e até o próximo. Valeu!